Olá, bom dia. No dia 5 de outubro deste ano, além de eleger um presidente da República, vamos eleger um senador, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais no Rio Grande do Norte. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a legislação eleitoral, com a presença do advogado Leonardo Paletó e também com a participação de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Doutor Leonardo, a gente vai falar para um público, mas todo mundo sabe o que é, digamos assim, a justiça eleitoral. Mas, para a gente clarear mais, a justiça eleitoral, por exemplo, não existe juízes eleitorais, é uma justiça, digamos assim, que age mais ou menos de 2 em 2 anos nas eleições? Na verdade, assim, existem juízes eleitorais, não existem juízes eminentemente eleitorais. Os concursados, que não fazem concurso para a justiça eleitoral. Exatamente, aqueles que são concursados com aquele objetivo único de ser juiz eleitoral. O que é que a justiça eleitoral faz? Ela pega emprestado aquele juiz da comarca do interior, o juiz federal, o desembargador do Tribunal de Justiça e junta todos esses para formar sua composição. Desde as instâncias menores, as zonas eleitorais, até os tribunais, ela sempre se faz valer desses outros pessoas convocadas, né, juízes convocados para atuar. Então, eles nunca vão ter apenas a jurisdição eleitoral. Eles trabalham em conjunto, juízes estaduais, juízes federais e até advogados também nas cortes superiores. Nós temos presença de 2 advogados que atuam como juízes. Então, é por isso que elas se formam dessa maneira que você já bem esclareceu. É bem, o promotor também tem um promotor eleitoral. Não existe o promotor que faz concurso para a promotoria para eleger também, né? Para ser, digamos, promotor eleitoral. Exatamente. Diferentemente do que acontece na Justiça do Trabalho, né, que existe o investimento da função propriamente no cargo da Justiça do Trabalho, no eleitoral não. Assim também é com o promotor. O promotor que é da comarca do interior, ele também atua na sua comarca e atua na zona eleitoral. E assim também se faz aqui em esfera estadual e também em esfera nacional. Rebouças. Doutor Leonardo, nesse período eleitoral acontecem muitos crimes eleitorais. O que é crime eleitoral e quais os tipos mais comuns nesse processo? É importante perguntar essa, porque muitas vezes os crimes eleitorais, quando a gente escuta a palavra crime, a gente sempre pensa numa coisa muito mais forte, um assassinato, né? Algo que leva o descampo para a vida, e muitas peculiaridades, elas são consideradas crimes sem que a gente saiba. Então, o crime eleitoral, na verdade, a justiça eleitoral é muito rígida com relação aos crimes eleitorais. Eles são disciplinados em vários ordenamentos, principalmente no Código Eleitoral, é o que traz o rol mais extenso dos crimes eleitorais que existem. E eu diria que eu destacaria dos crimes eleitorais a captação ilícita do sufrágio, que é a compra do voto. Então, ou seja, o candidato que compra o voto, ou aquele eleitor que vende o seu voto, ele está cometendo um crime que talvez nem saiba que está praticando aquele crime. Então, no dia da eleição também, tudo que se envolve, o dia da eleição é um dia muito importante para a justiça eleitoral. É o dia da decisão, o dia que a população vai lá sufragar o seu voto. Que é o dia da cidadania, né? O dia da cidadania. Então, tudo que você obstacularize o voto no dia da eleição é um crime eleitoral. Um transporte de eleitor irregular, ele pode ser considerado crime eleitoral. Uma aglomeração, um impedimento à propaganda eleitoral em dias anteriores, ele pode ser considerado crime eleitoral. E a corrupção ativa e a corrupção passiva. Existe um rol bem extenso de crimes eleitorais, bem minuciosos, mas eu realmente destacaria a questão da compra do voto, que é uma coisa que ainda ocorre muito no nosso estado, no nosso país, sobretudo na população menos favorecida, que ainda acredita que o melhor candidato é aquele que vai lhe oferecer alguma coisa, né? E não sabe que está cometendo um crime em aceitar ou em propor, e o candidato, por sua vez, também em fazer esse tipo de conduta. Doutor Leonardo, é bom, eu acho que enfatizar isso, principalmente para o eleitor, que o eleitor também é passível de penalidades ao vender o seu voto, porque às vezes ele pensa que vendendo o voto, quem vai ser só culpado é o político que comprou. Mas ele também participou da corrupção, digamos assim. Então, assim, se não houver o eleitor corrupto, não existe o político corruptor. E o eleitor também sofre com isso. Exatamente. Essa é uma colocação bastante perspicaz, porque a gente observa muito cassações no Tribunal Regional Eleitoral, elas acontecem. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, proporcionalmente, talvez seja aquele que mais casse no Brasil, considerando a quantidade de municípios que temos e o tamanho do nosso estado. Proporcionalmente, é um tribunal realmente bastante rígido, como realmente de fato tem que ser. E muitas vezes a gente vê esses políticos sendo cassados, mas não vê o Ministério Público ingressando com as ações contra aquele que vendeu seu voto, que deveria ter sido feito também, porque também é um crime, como foi bastante alertado. É um crime. A corrupção passiva, no caso do direito eleitoral, também é crime. Voltando ao crime eleitoral, como é que o eleitor, a população, pode denunciar? Quais são os meios? O principal, como se trata de uma questão relativa a crime eleitoral, quem tem a titularidade da ação é o Ministério Público. Então, a primeira coisa, qualquer crime eleitoral detectado,
tem que ser noticiado, tem que ser dito ao Ministério Público. Mas há canais também através dos tribunais regionais. O Tribunal Regional Eleitoral acabou de disponibilizar para essa eleição um comunicado de notícia de propaganda eleitoral fraudulenta, mas eu acredito que, apesar do canal se voltar à propaganda, não há problemas que se busque esse canal para noticiar qualquer espécie de crime eleitoral. Então, realmente, se buscar o Ministério Público primeiramente, porque não é algo que se possa o próprio cidadão denunciar e já ingressar com ação penal, quem tem essa titularidade é o Ministério Público, e em segundo caminho, buscar o Tribunal Regional Eleitoral ou as zonas eleitorais e fazer a denúncia. Doutor Leonardo, e um grande avanço que, digamos assim, na legislação eleitoral, e foi até uma grande participação popular, foi a questão da lei da ficha limpa, que foi aprovada em 2010. E assim, em resumo, o que é que ela diz, o que é que ela se coloca e está se aplicando? A lei da ficha limpa, na verdade, assim, é muito importante que se esclareça que ela não é uma nova lei. Nós já temos a lei 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades. E o que é essa lei da ficha limpa, essa lei 105? Ela veio acrescentar um rol extensivo ela veio arrochar, vamos dizer assim, ela veio deixar as arestas bem curtas para o político improbo, aquele que cometeu irregularidades durante o seu mandato, e veio alargar realmente a penalidade. Então, o que foi que a lei da ficha limpa fez, trocando em miúdos, para que a população possa entender, o telespectador possa compreender bem? Ela pegou a lei que já existia e tornou-a mais rígida, tornou-a menos branda e tornou-a mais eficaz, E a segunda pergunta é se ela está sendo aplicada. Realmente, após essas eleições, o julgamento dos registros de candidatura dos candidatos, dessas eleições, que a gente vai saber se ela está sendo aplicada realmente. Porque, como é uma lei bastante recente, só passou por um ordenamento e ainda com muitas dúvidas com relação à forma como ela seria aplicada, após essa eleição que ela está valendo efetivamente que a gente vai saber até que ponto a jurisprudência vai se alargar ou não para beneficiar algum candidato que tenha cometido algum tipo de irregularidade. Mas, por enquanto, o que a gente verifica é que ela está sendo aplicada sim, que as condenações, aqueles candidatos que tiveram condenações em tribunais superiores, colegiadas, que cassaram seus mandatos, decretaram suas inelegibilidades, eles estão sendo impedidos de concorrer. A gente viu casos aqui, inclusive no Rio Grande do Norte. Então, o que a gente está vendo, por enquanto, é que até os tribunais regionais, porque ainda falta o julgamento pelo Tribunal Superior, isso está sendo aplicado e a lei da ficha limpa está sendo cumprida. E, doutor Leonardo, esse excesso de recurso, também na Justiça Eleitoral, também não é uma dificuldade? A gente vê políticos nacionalmente que se colocam aí, que se viram, que se propagaram, o Ministério Público já viu, a Justiça já condenou e o rapaz ainda é candidato, ainda já se pôs de bom moço e ainda é votado e eleito. Como é que fica essa situação? Como é que a lei da ficha limpa cabe aí? Fica até a dúvida no eleitor com relação a isso. Na verdade, existe um mecanismo na lei eleitoral que ele autoriza aquele candidato, ainda que teoricamente ficha suja, mesmo que tenha o seu registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando ele recorre, ele continua exercendo a sua campanha política. E há um tempo, um prazo para que ele possa substituir a sua candidatura. Agora, isso tem que ser feito antes das eleições. Se por acaso esse candidato que teve seu registro de candidatura indeferido, certo? Mas mesmo assim pode continuar fazendo sua campanha, ele não troca o seu nome, ele não tira a sua candidatura e ele é votado, se essa decretação vem posteriormente, todos os seus votos são considerados nulos e ele não vai poder ingressar realmente no seu mandato, não vai poder ter o direito de exercer a sua cadeira na Câmara, ou seja lá para que cargo tenha concorrido. O que ocorre é que muitos candidatos usam de um artifício muito peculiar, sobretudo não em esfera estadual, mas nos municípios, na esfera municipal, nas eleições municipais. O que é que eles fazem? Eles sabem que a força do seu nome é muito grande, usam dessa prerrogativa, sabem que são inelegíveis, passam a campanha inteira com o seu nome, com o seu número veiculado, e quando é às vésperas do pleito, se substituem e colocam alguém da sua família muito próximo, como se fosse aquela pessoa autorizada a exercer em seu nome o mandato. Então acontece muito isso nos municípios de interior, a gente vê muitos prefeitos que estão inelegíveis, colocam suas esposas aos 45 do segundo tempo para conseguir realmente se candidatar, mas é uma prerrogativa que a legislação outorga. Se bem que esse prazo, Alexandre, é bom que se diga, ele foi diminuído. O prazo agora, ele não é mais até 48 horas antes do pleito, você tem que substituir até 20 dias antes. Então, agora vai diminuir mais essa questão. Bom, o Diálogo Plural agora vai para o seu primeiro intervalo, não sai daí, nós voltamos conversando ainda sobre a legislação eleitoral. Esse ano é ano de eleição. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a legislação eleitoral com o advogado Leonardo Paliotto
e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Doutor Leonardo, quais são os outros casos? A gente vem falando do caso da ficha limpa, que tem a legislação, esse rol, mas quais são outros casos que podem tornar o candidato inelegível, além da compra de votos, ou algo administrativo, possa tornar o candidato inelegível? Na verdade, é bom a gente fazer uma distinção, assim, uma distinção que existe na lei. Existem as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, né? Então, primeiro, para o candidato poder se tornar elegível, ele tem que ter essas condições, que aqui é um rol bem extenso que tem na lei, que é o quê? Ser brasileiro, nato, não pode ser naturalizado, a idade para alguns cargos, ser alfabetizado, ter quitação eleitoral. Então, ele tem que preencher uma série de condições para poder ter o seu registro deferido. Vencida essa fase que apura as condições para ele ser eleito, vem as causas que ensejam a inelegibilidade. Aí, quando se fala em ficha suja, na verdade, você termina alargando muito esse rol, porque praticamente tudo está abrangido pela ficha suja, né? Então, aquele candidato que está sofrendo um processo de cassação numa casa parlamentar e pede e renuncia do cargo. Então, como acontece muito no Congresso Nacional. Muito no Congresso Nacional, a gente vê muito isso. Está sofrendo uma CPI para apurar alguma coisa, um inquérito mais apurado, ele vai ver que vai e renuncia. Então, esse caso, ele não tem a ficha suja ainda, está só sofrendo mais aquele caso enseja uma condição de inelegibilidade. A questão, por exemplo, da desaprovação das contas, né? A gente sabe que as contas desaprovadas são as contas, por exemplo, o candidato foi prefeito no interior e agora quer se candidatar à prefeitura novamente, ou a deputado, cargo de deputado estadual, e teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas. Não chega a ser uma ficha suja, às vezes é uma mera tecnia, é alguma coisa que... Mas aquilo também seja, desde que haja dolo, improbidade ou má-fé, a reprovação de suas contas, ou o indeferimento de seu registro, né? Então, assim, na verdade, existem outras causas, mas a maioria delas está umbilicalmente ligada à ficha suja, porque quando a gente vê o nome ficha suja, ele abarca esse rol bem extenso. Doutor Leonardo, teve recentemente o caso até do ex-governador Arruda, lá de Brasília, que passou foi nacionalmente colocado. E recentemente houve uma decisão, ele fez a sua candidatura, outorgou lá a candidatura e foi agora reprovado. Mas os advogados dizem que a sua inscrição foi antes da condenação, digamos assim. E dizem que pode haver um recurso, como ele se inscreveu e foi indeferido, mas ele disse que foi antes a inscrição do que o indeferimento. Como é que fica a situação para o eleitor? O que acontece? Na verdade, existe o momento de se impugnar o registro de candidatura é naqueles 7 dias subsequentes à sua inscrição, à formalização do edital, né? Aquele é o tempo que existe. Após isso, você vai poder fazer por recurso contra a expedição de diploma. É um mecanismo legal que existe na legislação que tem que ser feito até a diplomação. Após a diplomação, você tem um prazo para fazer isso. O caso que você está me trazendo, Alexandre, é um caso de inelegibilidade superveniente. Muitos termos jurídicos, mas é porque é a verdade o que é na legislação. O que significa isso, trocando em miúdos? O candidato se tornou inelegível após o prazo do deferimento do seu registro. Então, vai haver uma discussão jurídica. Já existem mecanismos legais para se combater esse tipo de inelegibilidade, porque, na verdade, o candidato não deixa de estar inelegível. Agora, é como se sabe, vamos supor um outro fato concreto, certo? Digamos que o governador do estado X, certo? Ele já está no exercício de suas funções e venha a ser condenado por um ato de improbidade administrativa de uma gestão passada no curso do seu mandato. Então, essa inelegibilidade ela só vai valer para os anos subsequentes, senão causaria uma insegurança jurídica tremenda. Se todas as condenações que viessem a afetar os candidatos que estão no cargo, que estão sofrendo diversas ações, elas viessem a interromper o seu mandato a partir do momento em que eles fossem condenados. Então, é por esse motivo que se aplica esse tipo de entendimento. A inelegibilidade vai valer para frente e não retroagir para prejudicar o candidato que já tem o seu mandato. Doutor Leonardo, esse período acontecem muitos crimes contra a administração pública. Quais os crimes mais comuns que a gente, inclusive, assiste na televisão, denúncias, casos? Isso. Os crimes contra a administração pública, eles acontecem a todo momento, na verdade, né? Porque, às vezes, a administração pública é muito ampla. Então, ela não só é cometida pelo prefeito, pelo governador, pelo deputado, às vezes, cometida pelo servidor público, né? Então, assim, os que eu destacaria mais são a corrupção passiva e a corrupção ativa, né? Que é esse ato de corromper realmente para obter vantagem indevida. A questão do roubo. O roubo também acontece se um cidadão vai e assalta uma agência da Caixa Econômica, que é um bem público, por exemplo, isso é um roubo. Em relação à corrupção passiva e ativa, qual a diferença?
A diferença é o polo. A corrupção ativa ocorre quando por exemplo, um empresário quer ter alguma vantagem numa tributação, certo? Então, ele, enquanto empresário, vai e corrompe. Ele vai e oferece, ele vai e dá a benesse. É o polo ativo, é o corruptor ativo. A corrupção passiva, no caso dos crimes contra a administração pública, é o servidor público. Não importa o seu grau. Então, um é aquele que recebe a vantagem, que é o polo passivo, o outro é aquele que otorga a vantagem, que é o polo ativo. E a corrupção se perfectibiliza o crime em ambos os polos. Então, quer dizer que na eleição, o corruptor ativo é o candidato e o corruptor passivo é o eleitor. Exatamente. Fazendo analogia com as eleições, é exatamente isso. E o uso da máquina, doutor Leonardo, isso talvez se coloca até a nível estadual. Nós temos vendo aí a governadora que está impedida exatamente por aquela questão da eleição em Mossoró, também houve isso, a candidata Cláudia Regina foi colocada de lado no uso do avião, da governadoria e outros como aí. Isso também é muito comum, principalmente quando o candidato é prefeito ou quando o candidato é governador, está no mandato, no exercício de candidato à reeleição? Esse detalhe é muito importante. Trazendo para o âmbito eleitoral essa questão, a gente vê que isso são condutas vedadas. Elas são disciplinadas no artigo 73 da Lei das Eleições. O que é que fala a conduta vedada? Com o artifício da reeleição, né, teve que se disciplinar aquele que está no mandato, obviamente que ele já goza de uma prerrogativa muito maior para até se reeleger, porque ele tem a máquina administrativa a seu favor. Então, a lei teve que impor uma série de restrições, como, por exemplo, você não pode ceder funcionário público, utilizar material público para campanha, não pode servidor público trabalhar, usar celular, carro, nada da administração, ou seja, é um rol também bem abrangente que trata dessa questão específica das condutas vedadas. No caso específico atualmente do governo, o que acontece? A candidata, quer dizer, a atual governadora não é candidata à reeleição. Então, essas implicações, essas restrições, elas são bem menos aplicadas. Mas não quer dizer que aquele que está apoiando candidato X ou Y, a governadora, ou prefeito, ou qualquer deputado, não possa vir a cometer esse tipo de conduta vedada. Por quê? Porque ainda que não seja o mesmo candidato, aquele que esteja concorrendo, se ele disponibiliza a sua equipe política, a sua equipe administrativa para trabalhar em prol de qualquer campanha, ele pode incorrer na aplicação de conduta vedada. E a conduta vedada, ela, em seu parágrafo 5º, prevê a possibilidade de cassação do registro de candidatura ou do diploma. Ou seja, é uma penalidade bastante grave, porque não é aquela que só se aplica a multa, ela vai até a cassação, desde que comprovada. E muitos candidatos estão perdendo os seus mandatos após eleitos pela comprovação desse tipo de conduta, da conduta vedada, de você utilizar a máquina pública em favor de candidatura. Isso também pode ser, por exemplo, nós estamos tendo uma eleição, a deputado estadual também. Por exemplo, o presidente da Assembleia também pode incorrer nesse crime? Pode, qualquer um que detenha mandato público. Se o presidente da Assembleia, por exemplo, a gente está dando um exemplo com ele, mas poderia ser com qualquer deputado, com qualquer detentor de mandato público, até um vereador que seja candidato a deputado estadual. Se ele usa o seu gabinete em favor de sua campanha eleitoral, aquilo é uma conduta vedada e desde que provada a proporcionalidade ou a capacidade de interferir no pleito eleitoral, aquilo pode ser aplicado a multa e pode ser combinado até com a cassação do seu registro. Então, há que se ter tremendo cuidado em separar o que é público do que é privado. O que é de campanha eleitoral não é do povo, não é o dinheiro, aquilo é o dinheiro público, aquilo é o exercício do mandato dele, não pode ser confundido com a campanha eleitoral. O Diálogo Plural agora vai para o seu segundo intervalo, nós voltamos no próximo bloco também conversando sobre a legislação eleitoral. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre eleições de 2014. Contamos com a presença de Leonardo Paletó, que é advogado, e o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças. Doutor Leonardo, qual a diferença que a gente pode ver sobre a questão da improbidade administrativa e um processo administrativo disciplinar, que, digamos assim, todos, até no crime eleitoral, se corre um processo com ampla defesa, né, para que o candidato possa se defender, até aquele servidor que está praticando um crime eleitoral, também se ocorra isso. Nas eleições, isso aumenta muito, tem toda essa transparência, essa questão da improbidade administrativa e o processo administrativo? Na verdade, como a gente já falava, as próprias condutas vedadas, que a gente se referia no bloco anterior,
elas podem configurar em tese atos de improbidade administrativa que vão ser apurados na via específica. A improbidade administrativa em si, ela é apurada na via cível, ou seja, numa esfera diferente da esfera eleitoral. Mas, dependendo da natureza ou de onde ela foi aplicada, ela pode se confundir com a esfera eleitoral. Então, o processo administrativo disciplinar é uma apuração administrativa. Só que pode, exatamente, que no pode, âmbito da administração pública. Que pode vir a resultar na exoneração daquele servidor, na aplicação de multa, no afastamento, nas penalidades administrativas, certo? Desse processo administrativo disciplinar pode resultar uma ação de improbidade administrativa, que aí sim vai se buscar a reparação ao erário, pode se decretar a perda de direitos políticos, as penalidades que existem na lei da improbidade administrativa. E tudo isso, toda essa apuração, ela pode respingar para o direito eleitoral, na medida que se comprove que essa improbidade tem implicação nas eleições. Quer dizer, uma condenação na área civil pode condenar na área eleitoral? Pode. Desde que se prove. Na verdade, é mais comum o contrário. Uma condenação na área eleitoral ela pode debandar para a área civil, porque a área civil tem um rito muito menos célere e a área eleitoral é muito mais rápida. Então, é naquele momento, naquela circunstância. Uma cassação, uma prova de uma conduta vedada, uma utilização de dinheiro da prefeitura para pagar, aquilo também é uma improbidade. E aquilo vai ter um desdobramento posteriormente em esfera civil. Geralmente é assim que ocorre. Doutor Leonardo, com relação à propaganda eleitoral, o que é que pode e o que não pode? Essa pergunta é bem complicada porque ela é muito genérica, o que pode e o que não pode. Mas assim, eu vou tentar resumir para que o telespectador possa entender. Na propaganda eleitoral é muito importante que a gente observe o que é público e o que é privado. Em que sentido? A propaganda em bens públicos ela não é mais permitida. Em postes, em praças, em restaurantes, ou em de uso comum do povo. Em restaurantes, em shopping centers, passarelas, viadutos, praças. A gente tinha, há um tempo atrás, a fixação de faixas, de cartazes, meio de rua. A gente via a cidade completamente poluída, terminava a eleição, ninguém conseguia retirar cartazes, a cidade pagava o preço de uma eleição. Então, vendo isso, o Tribunal Superior Eleitoral, através de resoluções, houve a modificação da lei eleitoral também, da Lei 9.504, e hoje em dia isso não pode mais. Então, a propaganda eleitoral é muito importante pensar assim. Em contrapartida, a propaganda de bens particulares, no que é particular, pode, desde que também respeite alguns limites. Por exemplo, a fixação em cartazes, em pinturas em casas particulares, não pode ultrapassar de 4 metros quadrados. Antes botava um outdoor e agora não pode mais, né? O outdoor já entra na segunda peculiaridade, que é o qual? A peculiaridade do abuso do poder econômico. Hoje em dia tem se restringindo muito para que se possa tornar igualitária a possibilidade de propaganda eleitoral. Como o outdoor é aquele que só vai poder pagar quem tem muito dinheiro, ele está impedido na propaganda eleitoral. Da mesma forma que os showmícios. Antigamente a gente era muito comum trazer artistas, já teve comício de Lula, eu me lembro, com Zezé de Camargo e Luciano, né, que foi apoteótico, aquela finalização da campanha dele. E assim, hoje em dia não pode mais, exatamente para evitar esse poderio econômico. Então hoje em dia não pode mais aquele showmício, distribuir brinde, caneta, presente, qualquer benesse que antigamente tinha, o calendáriozinho, me deu um boné, me deu uma camiseta. Isso também não pode mais. Certo? E bens particulares, como eu falava, pode. No carro pode, na casa pode, desde que também não ultrapasse 4 metros quadrados e essa propaganda não seja muito robusta. Tanto é que vocês veem, né? A gente já está desde o dia 6 de julho podendo realizar propaganda eleitoral e a gente não sente ainda que a gente tem esse clima de eleição, esse clima nas ruas, em virtude justamente dessa restrição que existe à propaganda eleitoral hoje em dia. O senhor acha que isso pode ter prejudicado um pouco o conhecimento dos candidatos às pessoas, ou isso realmente veio para exatamente dar um ordenamento à eleição? Na verdade, eu tenho uma posição intermediária, pessoalmente falando. Eu acho que poderia ser um pouco mais elástica essa questão da propaganda eleitoral, sobretudo em praças, porque daqui a pouco vão se pedir até caminhada, vai se pedir até o pedido ao voto, né? Então, assim, acho que está muito restrito. Eu acho que com relação a isso, minha opinião pessoal é essa. Mas eu acredito que não vá deixar de haver esse conhecimento, porque a gente sabe que a propaganda realmente se intensifica quando ela se inicia na TV e no rádio, que é a partir do dia 19 de agosto próximo. Então, acho que tem tempo suficiente de 19 de agosto próximo, até as eleições, para todo aquele que quiser, de fato, se envolver com a campanha e conhecer os candidatos. Então, acho que, mas ainda assim, eu acredito que poderia se alastecer um pouco mais essa possibilidade de realizar propaganda em bens públicos. O senhor acha que é importante que a gente venha conversando sobre a legislação, que o eleitor conheça a legislação eleitoral, esteja consciente da legislação eleitoral, claro, não o rol de todas da legislação ipsilítere daquilo tudo, mas que ele possa ter mais
consciência do processo eleitoral e possa desenvolver o seu voto com mais cidadania? Com certeza, assim, não tem, acho que não há de nós quem não acredite que seja importante que se conheça a legislação. E quando eu falo em conhecer a legislação, não falo em conhecer as minúcias mesmo, não, as suas peculiaridades, o detalhamento. Eu falo realmente em ter essa consciência, ter a consciência de que o processo democrático ele é muito importante. Nós somos o país que foi praticamente todas as ruas em junho do ano passado e que hoje em dia não se envolve com a eleição, quando é o momento que nós temos para mudar ou para exercer nossa cidadania e fazer realmente se aplicar aquilo que nós acreditamos. Eu acho que o mais importante é realmente isso. A justiça ser diligente, ela está sendo aplicada e ela combater esse tipo de abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio, que a gente acredita que não existe, mas hoje ainda há muitos daqueles que só oferecem seu voto se alguém lhe der algo em troca, como se ele tivesse um preço, como se ele pudesse ser comprado. Rebouças, você que faz parte de um sindicato que é, digamos assim, extremamente combativo, nas lutas do próprio sindicato, nas greves, essa conscientização política do sindicato para aquele servidor que está também na ponta, que é aquele que recebe, é importante? Isso, é de fundamental importância. Nós, do Sinteste, não temos opção partidária enquanto dirigentes sindicais, mas nós trabalhamos na formação política para que a categoria dos técnicos administrativos, tanto aqui na UFRN como na UFESA, em Mossoró, essas pessoas tenham uma consciência política e votem consciente. Escolha seu melhor candidato, o candidato que, para essas pessoas, tenham as melhores propostas. Doutor Leonardo, a gente vem falando nesse processo na legislação eleitoral, ficha limpa, o Rebouças perguntou crimes administrativos, e falta uma coisa, o senhor não acha que já deveria ter criado? As pessoas até perguntam e confundem até um juiz civil e um juiz eleitoral. Uma justiça eleitoral, porque são tantos processos, a eleição a cada 2 anos, diferente, que não poderia ter criado uma legislação especificamente, principalmente eleitoral, com juízes togados na eleitoral, desembargadores, para que possa dar celeridade aos processos? Eu acredito que com a reforma política que está sendo pensada, né, isso poderia ser um tópico que deve ser levado à apreciação. Lógico que demanda um custo muito maior, né, uma separação, vão ter todo um... Apesar de já haver o aparato físico, né, administrativo, vai ter todo um arcabouço de pessoas preparadas e aptas só para aquele desempenho daquela função. Mas acho que já está em tempo, sim. Sobretudo diante da mudança constante dos tribunais superiores e tribunais regionais, já que os juízes apenas têm biênios, né? Então muda muito o entendimento, muda muito a jurisprudência e evita uma consolidação da matéria, de forma que a gente tenha uma harmonia e uma segurança jurídica. Então acho que já está em tempo de se pensar realmente nisso, até para desafogar os juízes das zonas eleitorais, que são muito assoberbados, com varas já muito cheias, para que possa haver essa separação e que possa ter um aproveitamento maior, para que a gente possa exercer nossa cidadania de forma plena com alguém que esteja diligentemente cuidando e olhando só para aquilo, sem contaminações de outras esferas. Nós temos um minutinho para terminar o nosso programa Diálogo Plural. Essa propaganda que o TSE está fazendo para chamar o cidadão, o senhor acha que funciona? Eu acho que sim, eu acho que o TSE tem um trabalho muito sério, muito correto, e assim, todas as campanhas que ele faz são bem aceitas pela população, porque é um tribunal que tem basta se ver a questão da votação eletrônica, você ter urna eletrônica, né? Então, assim, acho que vale a pena, sim, o Tribunal Regional e o Tribunal Superior são sérios e eu acho que a população tem que acreditar nisso e tem que encampar nessa campanha. Doutor Leonardo Paletó, obrigado pela sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Eu que agradeço a vocês, aos telespectadores, sempre que precisar a gente está às ordens. José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é quem agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.